Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez nessa casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Escolhemos esse tema, justiça e amizade. Allan Kardec trata dessa temática na obra O Livro dos Espíritos, na terceira parte, em que ele estuda as leis morais, na última ou 10ª lei proposta por ele, a lei de justiça, amor e caridade. Neste capítulo ele vai abordar esse tema tão importante para todos nós. E eu começo aqui lembrando uma questão fundamental deste capítulo, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Então ele começa a pergunta com esta afirmativa que todos reconhecemos ser verdadeira, de que a felicidade é relativa à posição de cada um. Tem pessoas que se sentem felizes com aquilo que os outros têm, e a própria pessoa a quem ela considera feliz, ainda não se considera feliz, ela acha que ainda tem pouco. Então a felicidade muda relativamente a cada pessoa. E Kardec então pergunta: haverá contudo algum padrão de felicidade que seja comum a todos os homens? Então, embora a felicidade varie de pessoa para pessoa, de acordo com sua posição, será que tem um padrão mínimo comum? Que se todo mundo tivesse esse mínimo comum, todo mundo teria pelo menos algum nível de felicidade satisfatória? Veja que a pergunta é muito importante. É muito importante a gente saber o que é este mínimo de felicidade que todos poderíamos ter. A resposta, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então aqui, os Espíritos colocam primeiro esta felicidade mínima com respeito à vida do corpo. Se todo mundo tivesse o necessário para a saúde, para a segurança, para a educação, é claro que este necessário do ponto de vista material daria um padrão mínimo de felicidade. Ninguém poderia se queixar de ter este mínimo. É o que ocorre em alguns poucos países desenvolvidos do mundo, em que esse padrão mínimo está presente. Se vocês visitarem aí pela internet alguns desses países, por exemplo, como um Canadá, uma Finlândia, uma Suécia, você vai encontrar este padrão mínimo de felicidade material, em que todo mundo tem aquilo que é necessário a uma vida material saudável, com saúde, segurança, alimentação, onde não há miséria, onde não há propriamente a pobreza. Mas claro que nós não somos só matéria, não somos só corpo. Não basta ter as necessidades materiais atendidas. Por isso os Espíritos continuam com a resposta com relação à vida moral, já que todos nós somos um espírito num corpo, e a vida moral é a vida interior da alma, a vida de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, com respeito a esta vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Dois elementos fundamentais para que você possa ter essa felicidade mínima no mundo interior de pensamentos e sentimentos, uma consciência tranquila e uma fé no futuro. O importante agora é refletirmos o que nos dá essa consciência tranquila e o que nos dá esta fé no futuro. Então, esses são dois pontos chaves para a gente entender a resposta dos Espíritos. Então, o que garante uma consciência tranquila? De onde vem a consciência tranquila? E o que nos dá esta fé no futuro? Como essa fé no futuro pode ser conquistada por cada um de nós? Para a gente entender isso, tem uma palavrinha-chave
que é uma garantia ao mesmo tempo da consciência tranquila, ao mesmo tempo da fé no futuro. Essa palavrinha chama-se justiça, um dos temas que vamos tratar aqui. A justiça é que vai garantir tanto a consciência tranquila quanto a fé no futuro. É o que vamos tentar mostrar aqui para vocês ao longo aí dos nossos 40, 50 minutos de bate-papo. Porque a justiça vai garantir a consciência tranquila? Primeiro nós temos que entender o que é essa justiça. Trata-se daquilo que se chama a virtude da justiça. Todas as vezes que nós agimos com justiça, que cumprimos essa virtude tão especial, a nossa consciência ficará absolutamente tranquila. A nossa consciência não nos cobrará de nada, porque nós fomos justos. Então, quem age com justiça, como vamos mostrar, tem a consciência tranquila. E quem confia na justiça de Deus, que Deus é justo, vai ter esta fé no futuro, como a gente vai mostrar. Por isso a justiça é importante. A virtude da justiça, quando praticada por nós, vai nos dar esta consciência tranquila. E quando acreditamos na justiça de Deus, que Deus é justo, nós teremos uma fé no futuro que vai nos dar, então, esse padrão mínimo de felicidade para todos. Se todos agíssemos com justiça e confiássemos na justiça de Deus, nós já teríamos um mínimo de felicidade moral suficiente para nos dar uma vida muito boa. Vejamos então, primeiro a virtude da justiça. Como é que a gente vai entender essa virtude, como ela vai garantir essa consciência tranquila? Vamos ver com Kardec, como Kardec explica para a gente essa virtude da justiça. Nesse capítulo que citei, a 10ª lei moral estudada por Kardec, dou aqui a referência para que vocês cheguem em casa e continuem estudando o tema. A nossa intenção aqui é apenas provocar em vocês o desejo de estudar. Em 40 minutos é insuficiente para a gente abordar esse tema, mas eu quero deixar provocações. Então, cheguem em casa, peguem o Livro dos Espíritos, na terceira parte da obra, no capítulo 11º dessa terceira parte, a última lei moral, a lei de justiça, amor e caridade. E lá Kardec propõe essa questão. Como se pode definir a justiça? O que é a justiça? A resposta, muito importante. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então é muito importante, para que eu possa agir com justiça, que eu aprenda a respeitar os direitos dos demais. Na filosofia, isso se chama de princípio da equidade. Quando você considera que todo mundo, no que diz respeito ao direito, é igual a você. As pessoas são diferentes em relação a muitas coisas, são diferentes em relação ao conhecimento, são diferentes em relação ao corpo, à vida social, mas do ponto de vista da equidade, com respeito aos direitos, todos temos que ser iguais. Não há nada que criasse distinção do ponto de vista dos direitos entre os homens. Os homens têm que ter os direitos respeitados, quando a gente respeita os direitos dos demais. Mas Kardec continua de uma forma muito interessante. Bom, mas quem é que vai dar esse direito? Quem vai dizer quais são os direitos que eu tenho que respeitar? Por isso a pergunta seguinte: o que é o que determina esses direitos? Onde estão escritos esses direitos para que eu possa respeitá-los? Vejamos a resposta. Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana estabelece direitos que estão aí na legislação, que eu devo respeitar. Esses direitos foram construídos no debate social para que garantisse um mínimo de equilíbrio social. Então, isso que nós encontramos na legislação, que garante a liberdade de propriedade, a liberdade de expressão, garante o mínimo de segurança social que todos precisamos. Antes da construção de uma sociedade baseada em leis, nós vivíamos uma sociedade do mais forte.
aquele que tinha mais força, mais poder, determinava. Numa sociedade construída em cima de leis, essa sociedade tende a um equilíbrio maior. O homem chegou a esse modelo de sociedade depois de muitas guerras, depois de muitas lutas, descobrindo que ainda é o melhor mecanismo de convivência social, quando você tem leis humanas elaboradas para garantir esta igualdade de direitos, essa equidade para todos. Mas Kardec, obviamente, não vai se dar por satisfeito. Ele vai perguntar aos espíritos: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Por que ele faz essa pergunta? Porque sabemos que a nossa legislação humana é deficiente, ela não dá conta de resolver as questões, porque a lei humana também é construída numa luta de poder, são grupos de poder que muitas vezes impõem aos nossos representantes que fazem leis determinados interesses. Então a lei humana é imperfeita, é insuficiente, por isso Kardec apela, bom, mas e a lei natural? Qual seria a base do direito, não agora segundo os homens, mas segundo Deus, segundo a lei natural elaborada por Deus. Então veja o bom senso de Kardec, ele quer que a gente tenha uma base de direito muito mais segura, apoiada na lei natural, na lei de Deus. Vejamos a resposta. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então Kardec apresenta aqui o critério fundamental do direito segundo a lei de Deus. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Veja, querer para o outro o que eu quero para mim, não o contrário. Não é querer para mim o que eu quero para o outro. É muita diferença. Querer para o outro o que eu quero para mim. Suponhamos que a gente tivesse que dividir um bolo, um pedaço de bolo. Imagina aquele bolo de cenoura com chocolate. Alguém gosta aqui, não? Hã? De manhã, com um cafezinho bem quentinho, né? Imagina que eu tivesse que partir um bolo. Se eu vou partir o bolo e eu vou aplicar esse princípio de justiça, queira para o outro o que eu quero para mim. Imagina que eu quisesse 60% do bolo, a maior parte para mim. Imagina, eu vou pegar a maior parte do bolo para mim. Se eu aplico o critério, eu tenho que dar para o outro o que eu quero para mim. Se eu quero 60% do bolo, o que eu vou ter que fazer? Dar 60% do bolo para o outro. Eu quero para o outro o que eu quero para mim. Não o contrário, eu quero para mim o que eu quero para o outro. Se fosse querer para mim o que eu quero para o outro, eu ia dizer assim, eu quero que o outro tenha 80% para ficar 80% para mim. Não é. Queira para o outro o que você quer para você. Então, se eu quiser para mim 60% do bolo, eu vou ter que dar 60% do bolo para o outro. Por que a palavra equidade ou igualdade aparece? Qual o jeito de eu não perder? É eu querer para mim 50% do bolo. Se eu quiser para mim a metade do bolo, o que eu vou ter que dar para o outro? A metade do bolo. Por isso a igualdade, a equidade. O princípio da equidade me obriga primeiro a dar ao outro o que eu quero para mim. Então, se eu quiser muito para mim, eu vou ter que dar esse muito para o outro. Então, eu busco não querer muito para mim, porque senão eu vou ter que dar esse muito para o outro. Eu busco, então, a igualdade. Eu vou querer para mim exatamente igual ao que eu vou dar para o próximo. Então, nesse momento, o princípio da equidade se coloca. Jesus, muito sabiamente,
nos trouxe a lei fundamental de igualdade. Vamos dar um outro exemplo para isso ficar mais claro. Suponhamos que eu tenha que vender o meu carro. Eu resolvi vender o carro. Consultei uma tabela aí de mercado que diz qual é o preço do carro. Existem várias tabelas na internet que estabelecem o preço. Eu fui lá, olhei na internet e vi que o meu carro custa 20 mil reais. E resolvi então vender o meu carro por 20 mil reais. Vocês falam, mas por que eu venderia por isso? Porque se eu pedir mais do que isso, é muito provável que eu não ache um comprador. Porque o comprador, ao saber dessas tabelas, ele também vai na internet e vai olhar, ó, o carro que você está propondo deste ano, deste modelo, vale 20 mil reais. Então, é claro, como eu quero vender, não adianta eu colocar um preço tão alto. Então, eu vou buscar colocar o chamado preço de mercado. E suponhamos, então, que o nosso amigo aqui, João, resolveu comprar o carro. Então, ele se ofereceu para comprar, eu disse, olha, o meu carro vale 20 mil reais, você está disposto a comprá-lo? Ele olha o carro, perfeitamente. Então, vamos fechar em 20 mil reais. Mas, antes de passar o carro para ele, eu resolvi passar no meu mecânico. No mecânico que costumeiramente eu levava o carro. Aí o mecânico foi fazer um exame do carro e disse assim, Cosme, o motor desse carro não dura 30 dias. Está para pifar. Se eu não quero agir com justiça, eu fecho a boca. Fico quietinho. É mais rápido ainda, eu vou querer entregar o carro para o João. Puxa vida, o motor vai pifar, deixa eu vender logo o carro. Mas, se eu quero para mim, o que eu quero para mim, eu tenho que dar ao outro, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Então, se eu quero agir com justiça, eu vou ter que contar para o João aquilo que eu sei. Princípio da equidade. O que eu sei, o João terá que saber. Então, eu teria que procurar o João e dizer, olha, João, o carro custa 20 mil reais. Mas acabei de receber a informação de que este carro está com motor pifado. Eu vi lá mais ou menos quanto custa um motor novo e descobri que custa 5 mil reais. Você quer comprar então o carro por 15 mil reais? Neste momento, a minha consciência se tranquiliza. Vai dizer Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, no item 919A de O Livro dos Espíritos, que o indivíduo que age com justiça não tem medo de enfrentar ninguém. E Santo Agostinho vai dizer assim, se Deus lhe chamasse agora, na presença de qualquer pessoa, sentiria envergonhado de estar junto dela? Se eu vendesse o carro por 20 mil reais com motor estragado para o João, eu ia querer fugir do João. Imagina, eu me encontrasse com ele 2 meses depois, e ele, o motor do carro estava estragado, você não sabia? Eu ia que dar aquele sorriso amarelo, não sabia. Eu teria que mentir, e a minha consciência não ficaria tranquila, porque eu não agi com justiça. Então, nesse momento em que eu conto para ele o que eu sei, é o princípio da equidade. O que eu sei, ele deve saber. João, o motor está pifado, fechamos então o preço em 3 parcelas de 5 mil reais. Você me deve, João, 15 mil reais. Então, esse é o preço do carro. Mas, como eu disse para ele que o meu mecânico havia informado que o motor não duraria 30 dias, o João comprou o carro. Passado ali quase 30 dias, ele ia viajar com a família, ele resolveu levar o carro numa oficina especializada para trocar o motor, já que ele iria viajar. E o João, então, não foi mais num mecânico meu ali de fundo de quintal, ele levou o carro numa oficina mecânica especializada, afinal de contas, o João tem recursos para isso, então ele foi lá, levou numa oficina especializada, os mecânicos especializados examinaram e disseram, João, quem disse a você que esse motor está estragado, se enganou. Era um entupimento lá, que fazia um barulho. Muitos mecânicos inexperientes julgam que este barulho é o motor estragado. O João, então, agora,
Se não quer agir com justiça, vai dizer, ganhei na loteria, tirei a sorte grande. Mas se ele quer agir com justiça, para ficar com a sua consciência tranquila, o João deveria procurar o Cosme e dizer, Cosme, sinto muito, mas o motor não está estragado. Devo-lhe 5 mil reais. Ao invés de 3 parcelas de 5 mil, serão 4 parcelas de 5 mil, porque o carro está com perfeito motor. Porque se ele não fizesse isso, imagina 2 meses depois, 3 meses depois, eu me encontrasse com o João. E aí, João, trocou o motor do carro? Ele, troquei. Se Deus, diz Santo Agostinho, lhe chamasse agora, na presença de alguém, teria vergonha de encará-lo? Se ele não agisse com justiça, ele teria vergonha de me encarar em algum momento da vida. Então, se você quer ter a consciência tranquila, cumpra a virtude da justiça. Queira cada um para os outros aquilo que deseja para si próprio. Cumpra esse princípio de igualdade. O outro é tão importante quanto eu mesmo. O outro sou eu de uma outra maneira. Mas ele deve saber o que eu sei. Ele deve, no processo de troca, de relacionamento, ser tão respeitado quanto eu gostaria de ser respeitado. Dá para imaginar o que seria uma sociedade justa? Uma sociedade em que todas as pessoas cumprissem com a justiça? Dá para imaginar o que é isso? Seria uma sociedade cuja felicidade mínima estaria garantida para todos. É claro, uma sociedade, muito provavelmente o João estaria desempregado. Uma sociedade, muito provavelmente sem polícia. Uma sociedade sem exército, porque todos, ao agirem com justiça, não precisariam ser cobrados. Ninguém teria nenhuma desavença por injustiça, nenhuma briga, nenhuma contenda, porque todos teriam uma consciência tranquila de que estão fazendo para os outros aquilo que gostariam que os outros fizessem para si mesmos. Então, este princípio de justiça, seja justo, viva a justiça, porque você vai responder pela justiça que você praticou ou não. Cada um de nós será julgado pela própria consciência, nesta vida ou após essa vida, se agimos ou não com justiça. Então, se cumprirmos a lei de justiça, se buscarmos a prática desta virtude, vamos garantir uma sociedade absolutamente mínima em termos de felicidade. A felicidade está dada para todo mundo. Claro que esta felicidade é mínima, porque não basta a justiça. A gente costuma dizer em filosofia que a justiça é necessária, mas ela não é suficiente. Nós precisamos ir além da justiça. Nós precisamos dar um passo além, que Kardec e os espíritos pensaram e propuseram na própria lei de justiça. Ele não estabeleceu apenas na 10ª lei a lei de justiça. Ele estabeleceu a lei de justiça de amor e caridade. Aristóteles, que foi um dos grandes filósofos da justiça, ao escrever uma obra notável, Ética Nicômaco, que a gente encontra aí nas bancas. A obra está aí traduzida para o português há muito tempo. Vou repetir o nome, Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles e também o pai de Aristóteles. Não se sabe se a obra era uma homenagem ao filho, ou uma homenagem ao pai, ou uma homenagem a ambos. É uma obra novinha, ela foi escrita ontem, ela foi escrita 300 anos antes de Jesus. Nessa obra, Aristóteles discute este conceito magistral de justiça. Então, ele propõe a ideia de uma sociedade justa, igualitária, mas é claro que mesmo Aristóteles, lá no passado, havia percebido que a justiça é necessária, mas ela não é suficiente
para a felicidade humana. E ele vai dar uma frase que daqui a pouco vamos colocar novamente, mas já adianto. Ele diz assim: justos ainda precisamos da amizade. A justiça sozinha não garante uma felicidade máxima que todos nós gostaríamos. Ela nos dá uma felicidade mínima, mas a gente quer mais do que uma felicidade mínima. Imaginemos na situação que a gente está criando aqui. O João, então, se comprometeu de pagar o carro em 4 parcelas de R$5.000, acertamos o acordo, João pagou a primeira parcela, mas um belo dia eu estava caminhando pela cidade e encontrei um amigo comum. E esse amigo comum me disse assim: Cosme, você sabe o que aconteceu com o João? Eu disse: não. O João ficou desempregado, família doente, está com uma dificuldade financeira muito grande, mal está conseguindo sobreviver com a família. Alguns amigos, inclusive, o estão ajudando para que ele possa passar esse período tão difícil de sua vida. Justos, ainda precisamos da amizade. Lei de justiça, amor e caridade. Se eu quisesse cumprir apenas a justiça, aquilo entrou num ouvido, saiu no outro. Porque o meu acordo com João foi baseado na justiça. Eu fui absolutamente justo com ele. Ele me deve 3 parcelas de R$5.000 ainda, já que ele pagou apenas a primeira. Mas se eu quero ir além da justiça e não ficar apenas na justiça, se eu conheço e compreendo aquilo que Jesus colocou além da justiça, o amor e a caridade, eu procuraria o João. João, não precisa me dizer nada, eu estou sabendo de sua situação, então você não precisa me pagar agora as prestações que você está me devendo, vamos primeiro resolver a sua situação, depois que você resolver a sua situação aí, de um novo emprego, equilibrar-se financeiramente, voltaremos a conversar sobre a dívida que você tem comigo. Por enquanto eu não quero aumentar os problemas que você já tem, que eu já sei que são muitos. Vamos aguardar um pouco, não estou precisando desse dinheiro, esse dinheiro não é para minha necessidade, era um dinheiro que eu utilizaria para aplicar, para usar de alguma outra forma, então vamos aguardar um pouco. Justos, ainda precisamos da amizade. Justiça é o primeiro dever, a primeira virtude, mas não é, vai dizer Kardec e os Espíritos, a virtude mais sublime. Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer, a virtude mais sublime é a prática da caridade desinteressada, quando a gente renuncia a si mesmo a benefício do outro. Então eu não quero ficar na virtude mínima, que é a virtude da justiça. Eu quero dar um passo além, eu quero ir além da justiça, não a quem. Quem é caridoso nunca é injusto. A virtude da justiça é a virtude mínima que deve ser cumprida sempre. O caridoso nunca pode agir com injustiça, mas ele pode ir além da justiça. Ele pode dar ao próximo mais do que daria a si próprio. Ele pode renunciar a si próprio a benefício do próximo. Então, nesse caso, ele está indo além da justiça. Começou a entender o que é o amor, o que é a caridade. Quando a pessoa se doa, quando a pessoa renuncia ao próprio interesse a benefício do seu semelhante. Nesse momento, ele entendeu o que é a lei de amor e caridade, compreendendo que a justiça é a condição mínima, é o primeiro dever, mas não é o dever mais importante, a virtude mais sublime. Então ele caminha em direção a compreender o pensamento de Jesus, e o pensamento que Allan Kardec coloca de forma muito sábia ao escrever a lei de justiça, amor e caridade, botando a justiça em primeiro lugar, porque ninguém pode deixar de praticá-la. Eu nunca poderei ser injusto com a caridade. O homem verdadeiramente caridoso nunca deixa de ser justo, mas ele vai além da própria justiça. Então, veja a importância de você começar pela justiça como primeiro dever e caminhar
em direção a deveres maiores, a virtudes mais sublimes que constituem o amor e a caridade. Essa é a sabedoria dos Espíritos na obra de Allan Kardec. Então agora nós vamos explorar um pouquinho esses elementos que estão por trás dessas duas virtudes tão importantes. De um lado, a virtude da justiça, do outro lado, o amor e a caridade. E uma das expressões fundamentais do amor e da caridade é a expressão da amizade, em que a amizade carrega em si a justiça, mas vai além da justiça. Os verdadeiros amigos não são apenas justos com o amigo, ele procura superar a justiça, contribuir, ajudar, às vezes renunciar a si mesmo a benefício do seu amigo. Esta é a amizade, um tipo de amor, uma forma de prática da caridade. Então vejamos um pouquinho o que pensadores, filósofos e os espíritos nos trazem sobre essas duas virtudes. Um pouquinho da justiça, um pouquinho da amizade. Diz aqui, a justiça não é uma virtude como as outras, ela é o horizonte de todas e a lei de sua coexistência. Virtude completa, dizia Aristóteles, todo valor a supõe, toda a humanidade a requer. Por ela ser um dever básico que está por trás de todos os outros. Você não pode perdoar ninguém sendo injusto. Você não pode ser benevolente, beneficente, caridoso. Você não pode praticar nenhuma virtude que não tenha por trás a própria justiça. A justiça tem que estar dentro de todas as outras virtudes. Os gregos chamavam isso de virtude cardeal. A palavra cardeal vem de cardo. Cardo é aquele eixo da porta que uma porta se apoia. Então, qualquer porta tem uma dobradiça. Essa dobradiça tem uma parte fixa na parede. Aquela parte fixa que vai sustentar a porta é chamada de cardo. Uma virtude cardeal é uma virtude que está por trás, que sustenta, que garante todas as outras virtudes. Uma das virtudes cardeais propostas pelos gregos é a justiça. Qualquer virtude tem que ser justa. Você não pode ter uma amizade injusta, uma caridade injusta, um perdão injusto, uma benevolência injusta, uma beneficência injusta. Nenhuma virtude pode falhar com a justiça. Mas as virtudes, às vezes, vão além da própria justiça. Não pode ir aquém, pode ir além da própria justiça. Depois, continua o texto, só há dois tipos de homens, os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. Olha que frase desse grande matemático e filósofo Blaise Pascal, que viveu lá no século XVII, 1600 e pouco, e que depois também de desencarnado no século XIX, na obra Espírita, ele vai dar como espírito várias mensagens extraordinárias que se encontram nas obras de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, há uma mensagem extraordinária de Pascal, chamada de a verdadeira propriedade, em que Pascal responde uma pergunta muito simples nessa mensagem. Se você vai morrer, você deveria perguntar assim, o que eu devo levar após a morte, para que eu possa ter uma vida feliz? E ele faz uma comparação com uma viagem. Você vai fazer uma viagem. O que você faz? Você não se prepara para essa viagem? Suponhamos que você desejasse ir lá para a Suécia. Como é que você faria? Boncha, como é que eu vou viver feliz na Suécia? Agora lá está frio ou está quente? O que eu vou precisar levar de roupa? Dinheiro. Quanto custa um hotel na Suécia? Quanto custa a alimentação? Então você, quando se prepara para uma viagem, você deve se preocupar com qual patrimônio você vai levar, quanto de bem você vai levar para chegar lá e dormir num lugar bom, ficar feliz, ter uma vida confortável. Então Pascal lembra a partir dessa metáfora da viagem, todos nós vamos fazer a viagem. Aliás, as damas que estão aqui com bolsas, as senhoras, as senhoritas, podem abrir a bolsa. Não precisa abrir agora, daqui a pouco vocês vão abrir. Os senhores podem olhar no bolso, depois vocês olhem no bolso de vocês aí, vocês vão encontrar um negócio interessante. Todos vocês, tem uma passagem aí. Tem uma passagem
nominal e intransferível. De vez em quando eu pego a minha, eu adoraria jogar ela fora, mas eu não consigo. Eu jogo ela fora, ela aparece de novo. Essa passagem tem o meu nome lá, Cosme. A data está meio apagadinha. Eu tento ler a data, ela está apagada. Eu não consigo saber o dia da viagem, mas vai chegar o dia. Quando ele estiver se aproximando, a data começa a ficar mais clara. Esta viagem, diz Pascal, todos faremos sem exceção. Ricos ou pobres, crianças ou adultos, pouco importa. Chega uma hora que a viagem se coloca. É a viagem da morte. Todos vamos deixar esse corpo material para voltarmos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então não adianta querer jogar a passagem fora. Ela está na bolsa de vocês, ela está no bolso de vocês, e vocês vão ter que obrigatoriamente usá-la. Ela é nominal e intransferível. Não adianta querer dar para o vizinho, para a vizinha, para a sogra, para o sogro, para o marido, para o inimigo, esqueça. A passagem está aí. Então diz Pascal, se você vai fazer uma viagem que é obrigatória, você deveria perguntar assim, o que eu vou levar nessa viagem? Qual a moeda, diz ele, que vai me permitir comprar do lado de lá uma vida melhor, uma vida mais feliz. Ele diz, é esta moeda que você tem que buscar acumular. Porque se você acumular durante a vida na terra esta moeda, esse tesouro, é com esse tesouro que você vai, diz ele, dormir num lugar melhor, ficar num ambiente melhor, garantir uma felicidade melhor. E Pascal vai dizer qual é a moeda, graças a Deus, né? Porque se ele dissesse que eu deveria acumular essa moeda e não contasse qual, a gente ia dizer, o senhor está de brincadeira conosco, né? Porque a gente quer saber qual é essa moeda, qual é esse dinheiro, qual é esse patrimônio, esse bem que eu devo carregar comigo e que me garantirá uma felicidade melhor após a morte. A resposta de Pascal é muito simples. Esta moeda que você deve acumular chama-se virtudes. És rico de virtudes ou és pobre de virtudes? Se és rico, estarás rico após a morte do corpo. Se é pobre, diz ele, vai viver como um pobre que vai para um outro país e que não tem como garantir a sua felicidade mínima. Então Pascal nos convida à prática das virtudes, mostrando a importância de vivermos a virtude. E é claro, esse Pascal tem essa frase curiosa. Ele diz assim, os justos que se creem pecadores. Ele diz que há dois tipos de homens. Para pensar. Os justos, ou seja, aqueles que são verdadeiramente justos, mas como a virtude, ela em geral é desconhecida pelo próprio homem virtuoso, o virtuoso não sabe que possui a virtude, o indivíduo verdadeiramente justo ainda se acha pecador, ele acha que ele ainda fez pouco, que ele precisa fazer mais, que ele ainda não realizou o suficiente. Esse é o justo, ele quer fazer mais, ele quer contribuir mais para o mundo, para as pessoas. Esse é o justo que se crê que ainda está devendo, que se crê ainda um pecador. E por outro lado, nós vamos encontrar o outro tipo de homem, são os pecadores que se creem justos, que lamentavelmente é a maioria de nós. A gente é um pecador, mas a gente se acha, eu sou correto, eu sou honesto, é o pecador que se crê justo. Então veja a força do pensamento de Pascal. Só tem dois tipos de pessoas, aquelas que são verdadeiramente justas, e por serem, se acham ainda devedores e pecadores, e a maioria dos que já se acham justos, honestos, corretos, mas no fundo são verdadeiros pecadores que devem e que ainda não entenderam o que é a virtude da justiça e como caminhar com ela em direção ao amor e à caridade. O texto, isso esclarece sobre o que é justiça, nem egoísmo, nem altruísmo, mas a pura equivalência dos direitos, atestada ou manifestada pela intercambialidade dos indivíduos. A justiça não é nem egoísmo, no egoísmo eu quero tudo para mim, nem altruísmo,
Porque o altruísmo caminha na direção do amor e da caridade. A justiça está exatamente no meio. É os 50%. Se eu quero mais para mim, eu sou egoísta. Se eu quero mais para os outros, eu sou altruísta. Na virtude da justiça, eu quero igual para mim quanto para o outro. Então, por isso, a justiça é a virtude do meio. O que eu devo sair é caminhar para mais do que o meio em relação ao próximo. Não ficar apenas na igualdade, mas buscar o amor e a caridade. Mas se eu já ficasse na igualdade, imagina que sociedade a gente não criaria. Como o relógio não para, continuemos agora um pouquinho com a amizade. Já que vimos que a virtude da justiça é o começo, o primeiro passo. E veja quanto ainda estamos longe do primeiro passo. Nós, os egoístas, estamos longe de dar o primeiro passo. Que é o primeiro passo, é chegar ao meio, à igualdade, à justiça. Mas Aristóteles, como eu já citei a frase, se somos amigos, não precisamos de justiça. Claro. Por que que o amigo não precisa de justiça? Porque o amigo não fica no meio, ele dá mais para o outro. Então o outro nunca vai se reclamar dele, porque ele tirou, ele deu, ele foi a mais. Então o amigo, obviamente, é mais do que justo. Se somos amigos, não vamos precisar da justiça, porque nós somos mais do que justos. Por outro lado, se o indivíduo é justo, ainda a gente precisa da amizade. Há momentos na vida em que você precisa que alguém seja mais do que justo para com você, dadas as suas dificuldades, as suas deficiências. Todos nós vivemos isso todos os dias de nossas vidas. Nós temos junto de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cair a conexão, não é a internet, porque cai a conexão, e sem ter que pagar a conta todo mês. Nós temos junto de nós alguém que é mais do que justo para conosco. Esse alguém, segundo os Espíritos, chama-se anjo guardião. Todos nós temos ligado a nós, desde quando nascemos, um espírito bom da escala espírita, como expliquei ontem à noite no seminário que fizemos. Esse espírito bom é um espírito muito evoluído, muito mais do que a gente imagina. Todos nós, de Adolf Hitler a Madre Teresa de Calcutá, não importa o homem mais perverso do planeta, ele tem junto dele um anjo guardião, que o orienta, que o ampara 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo para com ele mais do que justo, porque o ama, pratica com ele a caridade. Esse é o nosso anjo guardião. Só para a gente ter uma ideia do que é um anjo guardião, a gente não para pensar, e aqui eu vou dar a recomendação a vocês, quando chegarem em casa, abram o livro dos Espíritos, lá na pergunta 495, quando Allan Kardec pergunta sobre os anjos de guarda, São Luís e Santo Agostinho apresenta toda a teoria sobre o anjo de guarda. Para a gente ter uma ideia de quem é esse espírito, vamos fazer um teste aqui para saber se tem alguém aqui que pode ser candidato a anjo de guarda. Vamos fazer um teste? Será que a gente poderia ser, quando morresse, um candidato a anjo de guarda? A perguntinha é simples. Quem disser sim, não é candidato. Quem disser não, é um candidato, ok? Vou fazer a pergunta, se você responder assim, sim, você não é candidato a anjo de guarda. Se você disser não, você é um candidato. Então, vou perguntar, você sente ciúme, inveja, mágoa, tristeza, raiva, ódio, mesmo que seja de vez em quando? Vou repetir, porque alguém pode não ter escutado. Você sente ciúme, inveja, mágoa, ódio, raiva, mesmo que seja de vez em quando? Ainda bem que eu só perguntei aos encarnados, porque se eu estendesse aos desencarnados, nós teríamos os nãos dos nossos anjos guardiães. Diz Kardec, não sentem nenhuma das nossas emoções ruins. Por isso nos aguenta, né? Dá para imaginar um anjo de guarda que sentisse raiva aguentando o nosso dia a dia? Esses são os espíritos bons da escala espírita.
só têm boas emoções, desejo permanente do bem. São raros, diz Kardec, quando encarnam na Terra, são raríssimos. É só vocês começarem a perguntar, quantas pessoas na Terra vocês conhecem ou conheceram, vou repetir, que não sentem ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza? Conhecem? Já abraçaram alguém e conviveram com alguém? São raros na Terra, mas esses são os nossos anjos guardiães. E nós temos um deles, vinculado conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar pagar nada, que nós sintonizamos pela prece e pela oração. A importância da prece, da oração, para que a gente possa ouvi-los em nossa intimidade. E Santo Agostinho e São Luís vão dizer nessa resposta admirável do item 495 para vocês chegarem em casa. Nem nos cárceres, nem nas prisões, nem nos lugares de devassidão estáis sós. Eles nos acompanham em pensamento, onde estiver. E Santo Agostinho vai dizer, não importa que estejamos em outro lugar do universo, nós nos mantemos sintonizados aos seus pensamentos, às suas emoções, sabemos o que o nosso protegido pensa e sente, de onde estiverem. Não é que eles estejam aqui coladinho espiritualmente ao meu lado, eles têm muita tarefa para fazer. Mas eles mantêm conosco, por serem muito evoluídos, um vínculo permanente, capturando nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, de onde estiverem, e de onde estiverem, nos apresenta lá Santo Agostinho, nos atendem, nos orientam, nos dão condições de enfrentarmos a nós mesmos, de vencermos os nossos defeitos, sem precisar pagar a conta, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E Santo Agostinho vai dizer, é a nossa missão que nos foi dada por Deus, e como são espíritos evoluídos, não deixam de cumprir a missão que lhes foi dada por Deus, de nos proteger, de nos amparar. Basta termos ouvidos para ouvir, sabermos pela prece entrar em sintonia com eles, para recebermos a orientação do melhor caminho a seguir. Estar em nossas mãos, fazermos a escolha de ouvirmos o nosso anjo guardião, ou de nos sintonizarmos com outros espíritos imperfeitos, que desejam o mal, que sentem o mal, e que muitas vezes se ligam a nós, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, nos induzindo a escolhas erradas. Nós podemos escolher, ou nos sintonizamos com espíritos imperfeitos, ou nos sintonizamos com o nosso anjo guardião. A escolha é de cada um. Isso chama-se livre-arbítrio. A capacidade de cada um escolher quem quer escutar, quem quer ouvir na sua intimidade. E para a gente caminhar aí para o encerramento, eu vou pular um pouquinho. Com esse pequeno texto aqui que se encontra em O Livro dos Espíritos, que sintetiza bem a importância da amizade, desse laço de amor e fraternidade que deve unir a todos nós. Ninguém consegue viver sem os amigos, sem essas pessoas que partilham de nossa vida, que nos ajudam a enfrentar o dia a dia. Esse amigo maior que todos possuímos, verdadeiro, que é o nosso anjo de guarda, e os diversos amigos que a existência nos propicia, amigos que conhecemos no movimento espírita, no seio das famílias, do ambiente de trabalho. Ninguém pode viver sem esses amigos. E para encerrar, aqui deixamos um pouquinho do texto. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Todos nascemos para o amor. É fundamental este sentimento tão especial que garante a amizade sincera. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com os seus simpatizem. É uma das maiores alegrias da terra, quando a gente encontra uma alma com quem sentimos grande simpatia e afinidade, o que é próprio da amizade. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta.
Muito obrigado a vocês por esse dia tão especial. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês. Que a gente possa, digo sempre, estudar Kardec, mergulhar no texto kardeciano para compreender Kardec e, acima de tudo, ao compreender, para botar em prática, para viver Kardec. Tenha um domingo muito especial, que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.